Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas do universo do direito. No tema de hoje nós vamos falar sobre um ponto específico do ICMS, mas antes da gente começar o vídeo, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, ativar o sininho e compartilhar e acompanhar todos os nossos vídeos. Roda a vinheta, João. Bem pessoal, como nós já antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai tratar sobre um assunto bastante interessante que é o ICMS. É um assunto que a gente já falou em vídeos anteriores, mas hoje a gente vai tratar de uma parte específica dele. Mas só para a gente recordar algumas partes importantes do ICMS, antes da gente aprofundar no tema, vale lembrar que o ICMS ele é um imposto estadual, ou seja, cada estado tem a sua regra, mas o ICMS ele tem uma natureza nacional. Portanto, a própria Constituição Federal determina a criação de lei complementar para aspectos principais do ICMS, tamanha a importância desse imposto dentro do nosso país. Mas o que nós vamos tratar agora é sobre fato gerador do ICMS. E antes da gente aprofundar, vale a pena relembrar. O ICMS ele tem uma base bastante ampla de incidência, tanto que a gente pode observar pela própria existência das letras do ICMS, né? O ICMS, o que significa, né, esses CMS? Então, só para a gente relembrar, o CM vem de circulação de mercadorias. Então, sempre que houver uma circulação de uma mercadoria, vai haver, em tese, a incidência do ICMS. Além disso, nós temos a letrinha S, que significa prestação de serviço. Quais prestações de serviço? Seriam aquelas de transporte interestadual e intermunicipal, e, por fim, prestação de serviço de comunicação. Porém, é sempre bom relembrar que, além da incidência do ICMS nessas operações que nós mencionamos, também haverá incidência do ICMS numa modalidade diferente. Porque, quando a gente fala em circulação de mercadorias, necessariamente eu tenho que ter mudança de titularidade do bem, e isso tem que ser feito por alguém que faça de maneira profissional. Por exemplo, quando eu vendo o meu carro para alguém, essa circulação de mercadoria, né, que em tese geraria o ICMS, não vai acontecer, porque eu não sou um comerciante de carros. Eu apenas estou vendendo o meu próprio carro para um particular para comprar um novo carro. Então, nessa situação não vai haver incidência do ICMS. Só vai haver quando eventualmente for uma concessionária, quando for uma garagem, alguém que faça isso de maneira profissional. Agora, o que acontece é que, numa hipótese diferente dessa, há a incidência do ICMS quando há uma importação de uma mercadoria. Então, quando eu trago uma mercadoria de um outro país para o Brasil, vai haver a incidência do ICMS. E isso acontece mesmo que eu não faça de maneira profissional. Então, se eu adquirir alguma coisa, um celular, por exemplo, de outro estado, de outro país, né, quando esse produto for desembaraçado aqui no Brasil, em tese eu tenho que pagar o ICMS. Então, nessa situação, surge uma regrinha um pouquinho diferente da regra que nós discutimos no início. Agora, uma grande questão, e é onde o vídeo de hoje quer trabalhar com vocês, é a questão envolvendo a situação do polo ativo. Quem é o dono do dinheiro do ICMS? Para qual estado nacional nós vamos pagar o ICMS? E por que existe essa divergência, essa discussão? Porque, de fato, a Constituição ela não é clara em dizer para quem vai esse dinheiro. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu moro aqui em São Paulo, estado de São Paulo. Eu vou adquirir um determinado produto fabricado lá na China. Esse produto da China para o Brasil, ele vai passar por uma intermediária que está lá no estado de Goiás, né? Ou pode ser por uma empresa que esteja lá no Porto de Santos, também no estado de São Paulo. E esse contribuinte ele vai estar em outro estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mato Grosso do Sul não tem porto, né? Não tem como o produto chegar por lá. Então, para quem vai ficar o dinheiro? Nos exemplos que nós mencionamos, para São Paulo, para Goiás ou para Mato Grosso do Sul? E nesse momento surgiram dúvidas com relação a isso, até que esse assunto foi cair no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, depois de muitas discussões, de muitas mudanças de entendimento, a doutrina também
briga bastante com relação a isso, chegou à seguinte conclusão. Agravo regimental 665134. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. Por fim, foi utilizada a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao artigo 11(1)d da Lei Complementar Federal 87 de 96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico, tudo nos termos do voto do relator, plenário, sessão virtual de 17 de abril de 2020 a 24 de abril de 2020. Portanto, como nós vimos no julgamento do Supremo Tribunal Federal, o entendimento que foi definitivo lá no STF foi de que o que vale é o local aonde a mercadoria vai como destinatária jurídica. Então, independentemente de onde o produto, da onde a mercadoria ela chega no Brasil, não importa se ela vai chegar pelo Paraná, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, o que vale é o destinatário jurídico da mercadoria. Então, mesmo que eu contrate uma intermediária para fazer todo esse trabalho de importação, o que efetivamente vale é para onde o produto vai no final de todo o processo. Então, mesmo que eu contrate uma empresa lá em Goiás para fazer essa intermediação, se o produto efetivamente vem para o Estado de São Paulo, é aqui no Estado de São Paulo que vai haver incidência do ICMS. E Goiás não vai ficar com nada desse ICMS. Haja vista que o que vale é o destinatário jurídico do bem. Por isso foi feito, inclusive, um tema também no STF que nós vamos comentar agora com vocês. Tese fixada para o tema 520, com sistemática da repercussão geral. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado-membro na qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Por tudo isso que a gente comentou, fica claro que o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, acabou com essa insegurança jurídica que nós tínhamos até então. Porque o que acontecia na prática é que todos os fiscos envolvidos queriam o ICMS para si. E com essa decisão do Supremo, colocou, de certa maneira, uma pá de cal nessa discussão, deixando muito claro que o que vale é o local físico da entrada da mercadoria, pouco importando se foi por intermediário, aonde está esse intermediário, aonde foi que houve o desembaraço aduaneiro. O que interessa mesmo é aonde o produto vai chegar. Então, se a empresa que está importando ela é do Mato Grosso do Sul, o ICMS é do Mato Grosso do Sul. Se o produto está sendo importado por uma empresa de Goiás, vai ser o ICMS para o estado de Goiás, pouco importando aonde foi realizado o desembaraço aduaneiro e também pouco importando se foi feito por meio de intermediação de negócio. Então isso é uma forma que o Supremo encontrou para, de certa maneira, dar uma equilibrada, uma segurança jurídica num tema tão importante como esse. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma outra dúvida, a gente está à disposição. Um abraço e até o próximo.